Fique com as principais notícias da semana, do dia 13 ao dia 17 de fevereiro de 2023, que foram publicadas aqui no canal. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Deu Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Ida aos Estados Unidos foi para restabelecer relações democráticas, diz Lula. Presidente norte-americano, Joe Biden aceitou o convite para visitar o Brasil, mas viagem ainda não tem data marcada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, disse que o objetivo do encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi restabelecer as relações democráticas com o país. Segundo o chefe do executivo brasileiro, a relação entre Brasil e Estados Unidos estava truncada durante o governo Bolsonaro. Nós combinamos de que vamos trabalhar muito fortemente na democracia em todos os fóruns que nós participarmos, ao mesmo tempo, vamos estreitar a relação Brasil-Estados Unidos, que estava um pouco truncada, disse Lula em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, transmitida neste sábado, 11 de fevereiro de 2023. O petista ressaltou que não foi aos Estados Unidos pedir ajuda financeira a Biden para o Fundo Amazônia. No encontro, o governo norte-americano ofereceu 50 milhões de dólares como contribuição para o fundo. O valor ficou aquém do esperado pela comitiva brasileira, conforme apurou o Poder 360. Quando vim para os Estados Unidos, eu não vim na ideia de que nós iríamos fazer um grande acordo, porque nós não viemos para fazer um grande acordo. Nós viemos para restabelecer relações democráticas entre Brasil e Estados Unidos, disse Lula. Segundo o chefe do executivo, a discussão foi sobre tratar o Brasil internacionalmente como um país com elevado potencial de transição ecológica. Ele falou sobre a importância de compartilhar com as demais nações a possibilidade de realizar pesquisas na Amazônia. Segundo ele, é preciso estudar a biodiversidade da floresta para transformar esses resultados em riqueza para os moradores da região. Lula afirmou que seria importante levar Biden à Amazônia. O presidente dos Estados Unidos aceitou o convite para visitar o Brasil, mas o chefe do executivo brasileiro disse que não sabe quando isso deve ocorrer. Se ele fosse ao Brasil, seria importante. Primeiro que ele conhecesse o potencial industrial brasileiro, o potencial energético brasileiro. E depois seria importante conhecer um pouco a Amazônia para ele ver do que nós estamos falando, quando estamos falando de preservar a Amazônia de verdade, de preservar o Pantanal, de preservar o nosso bioma, disse. Lula chegou a Washington, D.C., na quinta-feira, 9 de fevereiro. Neste sábado, 11 de fevereiro, por volta de 12 horas, horário de Brasília, embarcou com destino à capital brasileira. Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 com doações da Noruega e da Alemanha e aportes em menor volume da Petrobras. É gerido pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O projeto capta doações para ações de preservação e fiscalização do bioma. Em abril de 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, suspendeu o fundo ao extinguir os seus comitês orientador e técnico. Além disso, os países doadores divergiram da política ambiental do antigo governo. Em 3 de novembro de 2022, o STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo reativasse o fundo em 60 dias. Depois de sua posse como presidente, Lula assinou um decreto que restabelece o Fundo Amazônia, enquanto o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, anunciou que o país fornecerá 35 milhões de euros, 199,3 milhões de reais na cotação de 2 de janeiro de 2023, para o fundo. Segundo ele, é um sinal de cooperação imediata e de apoio ao governo atual. Relação com a Globo. Integrantes do governo Lula deram mais de 100 entrevistas a veículos de mídia do Grupo Globo desde a vitória no segundo turno das eleições. Levantamento do Poder 360 considera o período que vai de 30 de outubro de 2022 a 31 de janeiro. O governo anterior mostrava uma preferência por Jovem Pan, SBT e Record, que tratavam o então presidente com mais mesuras que as outras emissoras. O Grupo Globo é o preferido do casal Lula e Janja. O presidente deu sua primeira entrevista exclusiva a uma empresa de mídia brasileira em 18 de janeiro. Escolheu a Globo News. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, coleciona entrevistas e participações em veículos do Grupo Globo. Imagens do 8 de janeiro. A preferência pela TV Globo não é apenas para conceder entrevistas.
O Planalto entregou primeiro à emissora os arquivos com as imagens das câmeras de segurança que registraram o vandalismo do 8 de janeiro dentro da sede do Executivo. Os vídeos foram exibidos pelo Fantástico, em 15 de janeiro. A reportagem contou também com entrevistas de integrantes do governo, como o ministro-chefe da SECOM. Os demais veículos de mídia só tiveram acesso aos arquivos oficiais um dia depois da TV Globo, em 16 de janeiro. Supremo valida a apreensão de carteira de habilitação e de passaporte por dívida. As medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil valorizam o acesso à justiça e aumentam a eficiência do sistema. Se houver abusos, eles devem ser contestados caso a caso, via recursos às instâncias superiores. Com esse entendimento, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou nesta quinta-feira, 9/2, a constitucionalidade de medidas como a apreensão do passaporte ou da carteira nacional de habilitação, assim como a proibição de participar de concursos públicos e licitações, para garantir o pagamento de dívidas. O Partido dos Trabalhadores, PT, autor da ação, pediu a anulação do inciso 4º do artigo 139 do CPC e a declaração da inconstitucionalidade de suas interpretações que restringam direitos constitucionais. O dispositivo autoriza o juiz a aplicar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, para forçar o cumprimento de decisões judiciais. De acordo com a legenda, a regra tem sido usada pelo Poder Judiciário para restringir garantias fundamentais de devedores, como a apreensão da CNH e de passaportes e a proibição de participar de concursos e de licitações. A Corte aprovou a seguinte tese, proposta pelo ministro Luiz Fux, relator do caso. Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1º, 8º e 805 do Ordenamento Processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. Efetividade do sistema. Relator do caso, Fux argumentou que é inviável proibir magistrados de aplicarem medidas coercitivas para garantir a execução de dívida. Não se trata de desprezar a proteção da dignidade humana em casos de abusos de juízes. Mas quaisquer discussões sobre a proporcionalidade das medidas só podem ser travadas em concreto, com o sopesamento dos bens jurídicos em conflito, destacou ele. Segundo Fux, a garantia do acesso à justiça estabelece que as decisões judiciais devem ser eficazes. E as medidas atípicas do CPC contribuem para isso. O relator ressaltou que, ao impor tais medidas, os juízes devem levar em conta os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade. No primeiro caso, aplicando determinações menos gravosas, se possível. No segundo, considerando o impacto na vida do devedor. Por exemplo, é proporcional suspender a CNH de uma pessoa comum, mas não de um taxista, que depende do documento para sua renda. O voto de Fux foi seguido pelos ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Lewandowski afirmou que o ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole e viole os direitos fundamentais dos cidadãos. Mendonça apontou que as medidas atípicas não são, por si sós, inconstitucionais. Para ele, a análise da adequação e da proporcionalidade das determinações deve ocorrer nos casos concretos. Nessa mesma linha, Nunes Marques afirmou que o inciso 4º do artigo 139 do CPC não contraria a Constituição. Alexandre, por sua vez, ressaltou que as medidas atípicas não são previstas apenas pelo CPC, mas também por outras normas, como o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429/1992. Essa ação direta de inconstitucionalidade é meio absurda. Visa declarar inconstitucional um recorte do gênero poder geral de cautela do juiz. Aqui são discutidas medidas para a execução, mas o raciocínio seria o mesmo para processo de conhecimento. Partindo do pressuposto de que o juiz vai atuar com abuso de poder, pretende-se restringir o poder geral de cautela, criticou Alexandre. Já Barroso avaliou que as medidas atípicas ajudam a resolver o maior problema do sistema judicial brasileiro, a execução. O ministro citou que mais de 50% dos processos pendentes na Justiça estão nessa fase, conforme o relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. Desse total, 65% são execuções fiscais. Por sua vez, Toffoli disse que não é possível imaginar um rol de temas teratológicos, e assim, declará-los inconstitucionais.
São muitas possibilidades fáticas. O sistema recursal existe para isso. Não se pode pressupor que o juiz vá adotar medidas inconstitucionais, ressaltou Carmen Lúcia, apontando que a finalidade das medidas atípicas é conferir efetividade ao processo. Gilmar, o decano do Supremo, opinou que, ao decretarem medidas atípicas, juízes devem fundamentá-las com base no princípio da necessidade, apontando por que motivos elas são essenciais para a execução. Já a presidente da Corte, Rosa Weber, considerou não ser viável banir abstratamente as medidas atípicas. Se a aplicação delas for inconstitucional, o Judiciário poderá revogá-las, disse a ministra. Exceção para alimentos. Edson Fachin ficou parcialmente vencido. O ministro votou para declarar a inconstitucionalidade de norma ou interpretação que aplique as medidas atípicas fora de casos de obrigações alimentares. As medidas coercitivas em abstrato são inadequadas, desnecessárias e desproporcionais para o descumprimento de decisões de obrigações pecuniárias. O devedor não pode ter suas liberdades restritas, salvo em caso de dívida alimentar, analisou Fachin. Lewandowski vai a evento do MST e fala em crise na democracia. Ministro do STF disse que sistema é composto por alguns, que representam outros, também abordou direitos trabalhistas. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, Supremo Tribunal Federal, participou neste domingo, 12 de fevereiro de 2023, de um evento na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. No local, falou que a democracia passa por discussões que vão além de forma de governo e processos eleitorais. O magistrado criticou a forma como o sistema democrático se dá no Brasil. Essa democracia na qual nenhum de nós se sente representado é atravessada por crises que possuem raízes profundas no sistema político. Hoje, a democracia é composta por alguns, que representam outros. O evento contou com a presença de líderes do movimento e autoridades, como professores e advogados. Lewandowski foi convidado para palestrar sobre o sistema democrático e a participação popular no Brasil, segundo o site da organização. No local, também falou sobre questões trabalhistas. O ministro mencionou educação, moradia e aposentadoria ao destacar pontos que disse considerar importante para a garantia de direitos dos trabalhadores. O magistrado se mostrou favorável à atuação do movimento Sem Terra no Brasil. Cada qual aqui tem sua trincheira e estão lutando em prol da concretização do que acreditamos ser a democracia. Também afirmou que cada um é dono de seu destino. Ao fim do evento, o ministro plantou um ipê amarelo na escola. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo. Flamengo, grupo LGBT+ pede indenização milionária por time não usar a camisa 24. Militantes acusam clube de violação de direitos humanos e homofobia, por ausência da roupa na copinha. O grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT+, voltou a acionar a Justiça do Rio de Janeiro contra o Flamengo, por causa da ausência da camisa 24 para uso de jogadores da copinha. Na ação, protocolada na sexta-feira 10, o ajuntamento acusa o clube de violação de direitos humanos e homofobia. A peça cita ainda falas de Ângela Landim Machado, uma diretora do Flamengo, consideradas preconceituosas pelos militantes. Ganhamos onde se produz, perdemos onde se passam férias, disse a mulher na internet, sobre as eleições 2022. Bora trabalhar, porque se o gado morre, o carrapato passa fome. Dessa forma, o Arco-Íris solicitou R$1 milhão de indenização. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Não é a primeira ação judicial levantada pelo grupo. Em 2021, os militantes cobraram um posicionamento do Flamengo sobre o clube não usar o número 24 em competições oficiais. É de ressaltar que o Flamengo é uma entidade privada, que não se encontra obrigada a prestar qualquer esclarecimento à associação civil requerente, que, por sua vez, também não possui legitimidade para exigir tais esclarecimentos, nem tampouco contestar atos e assuntos internos do clube, rebateu o Flamengo, na ocasião. Adiante, o clube observou que não há quaisquer lei, norma ou regulamentação que imponham ao clube ou aos seus atletas o uso do número 24 na camisa de jogo, de forma que a tentativa de imposição por parte da requerente configura manifesta afronta ao princípio da legalidade, que determina que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. PEC do PT prevê substituir artigo 142 da Constituição.
Proposta também quer acabar com as operações de GLO e levar militar em cargo público direto à reserva. Deputados do Partido dos Trabalhadores, PT, finalizaram o texto da proposta de emenda à Constituição PEC, que altera o artigo 142 da Constituição e delimita poderes das Forças Armadas. A intenção é apresentá-la durante esta semana, segundo informou a CNN nesta segunda-feira 13. A minuta do texto, a qual a reportagem teve acesso, acaba com as operações de garantia da lei e da ordem GLO. Cita que as Forças Armadas poderão ser designadas apenas para ajudar missões civis. Obriga os militares que quiserem exercer cargos públicos a irem direto para a reserva e veda o uso do cargo, função ou arma para qualquer intervenção política. A minuta exclui do caput do artigo 142 o trecho que destaca que as forças se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, e inclui no lugar desse trecho que as forças se destinam a assegurar a independência e a soberania do país e a integridade do seu território. A ideia é acabar com a GLO da forma como existe hoje, quando as forças podem ser convocadas por algum dos poderes, e deixar claro que elas, como diz outro artigo da PEC, poderão ser escaladas por designação do presidente da República nos termos da lei para colaborar em missões de defesa civil. A minuta também afirma que o militar da ativa que tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será imediatamente transferido para a reserva, nos termos da lei. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.